Você já parou para pensar que a grande maioria das pessoas que dizem estar usando inteligência artificial, hoje, na verdade, só está brincando? É exatamente isso. A sensação que eu tenho é de ver alguém ganhando uma Ferrari, mas a pessoa só sabe pedalar a bicicleta. Ela senta no banco do motorista e tenta pedalar o carro. Ela acha que está rápida, claro, comparado a quem anda a pé, mas está usando, sei lá, 1% da potência real do motor. E o resultado disso a gente vê no feed, nas redes por aí, todos os dias. Aquele mar de conteúdo genérico. Texto sem alma, imagens com aquele brilho plástico óbvio. Parece que a IA veio para nivelar tudo por baixo. Confesso, mesmo por baixo subiu bastante a régua. Ufa! Mas como designer, atuando há 30 anos com empresas de todos os tamanhos, grandes e pequenas, eu vejo esse medo de a IA vai me substituir na mente coletiva. Mas a verdade crua é, a IA não substitui o profissional raiz. Ela substitui quem não sabe dar ordens originais. Ela substitui quem não tem essência ou profundidade. Hoje a gente vai falar justamente sobre isso, o tal código do 1%. O abismo entre o usuário comum e o que chamam de prompt master. Onde é que começa essa diferença? Porque, tecnicamente, todo mundo tem acesso ao mesmo ChatGPT ou Midjourney. O acesso é o mesmo, a intenção é que é o abismo. O usuário comum abre o chat e pede, escreva um post sobre marketing. O que a IA faz? Ela busca a média estatística da internet. E a média, meu amigo, é medíocre, é o mais do mesmo. O Prompt Master entende que a IA, por padrão, é preguiçosa e mediana. Então, o segredo não é a ferramenta, é como você desenha o pedido. Isso nos leva à primeira habilidade que você precisa dominar, certo? O design de prompt focado em papéis. Perfeito. Agora, note que eu falo design, não engenharia. Engenharia é técnica fria. Design é criar autenticidade. Se você não diz para a IA quem ela é, ela vai agir como um estagiário genérico. Você precisa dar o crachá e a pessoa que usa o crachá. Consegue imaginar? É assim, em vez de pedir me dê ideias de negócio, você diz, você é um estrategista de negócio sênior, especializado em mercados emergentes. Analise este cenário e me dê 3 opções em formato de tabela. Você definiu a persona, o contexto e o formato. Só isso já te coloca na frente de 80% das pessoas. Assim faz mais sentido. Você tira a IA do modo piloto automático e força ela a vestir uma camisa. Mas aí vem a segunda parte. A IA gerou as ideias. E agora? Porque ela pode gerar 100 ideias ruins em segundos. Aí entra a habilidade número 2, a curadoria de tempero. É onde a tecnologia para e o humano entra. A IA não tem gosto, ela tem probabilidade matemática. Quem sabe o que é o padrão ouro é você. O seu papel deixa de ser o criador braçal, aquele que escreve cada vírgula e passa a ser o diretor de arte, o editor-chefe. É ter o repertório para olhar e dizer, isso é lixo, isso é ok, isso aqui é genial. E se você não tiver repertório, se não estudar os grandes mestres da sua área, você vai aceitar o primeiro bloco de mármore bruto que a máquina cuspir. E acredite, o primeiro resultado é quase sempre um rascunho. O que me leva a um ponto que me irrita profundamente, ter que explicar quem eu sou toda vez que abro uma nova conversa. Oi, sou fulano, minha empresa faz isso. Tem como resolver isso? Tem! E essa é a terceira habilidade, a identidade digital. Para o profissional de elite, isso é vida. Você cria um documento único, um PDF ou arquivo de texto que cristaliza quem você é. Seu tom de voz, seus valores, seu público. É o seu DNA digital. Então você pode literalmente pedir para a IA te entrevistar para montar esse documento. É isso mesmo, pode e deve. Mais ou menos assim, o que você precisa saber sobre mim para falar por mim? Você responde, compila tudo e pronto. Toda vez que começar um chat, você cola esse DNA. A IA já acorda sabendo quem você é. É como pular a conversa fiada e ir direto para o trabalho sério. A precisão aumenta absurdamente. Incrível, não é mesmo? Agora, mesmo com o contexto certo, a primeira resposta raramente é a final, sabe? E isso já diferencia da maioria. Eu vejo direto gente desistindo no primeiro prompt falando, essa IA não presta. Ah, o imediatismo. Essa é a falha dos amadores. A quarta habilidade é a iteração de saída, o escultor. Você viu aquele comercial da Coca-Cola feito com IA? Não ficou impressionante? Pois imagine que saiu num único clique. Lógico que não foram 70 mil prompts, 70 mil. Ajustes, refinamentos, uma equipe lapidando. A iteração é você olhar para o texto e dizer, mantenha a estrutura, mas o segundo parágrafo está muito passivo. Use verbos de ação e crie urgência. É brigar com a máquina até o cristal brilhar. É o trabalho de um ourives mesmo. Agora, para quem quer escalar isso, digamos que eu achei um processo perfeito. Eu tenho que repetir tudo sempre?
Não se você dominar a quinta habilidade, prompts de sistema. É basicamente programar a IA com linguagem natural. Você descobriu um prompt que funciona? Extraia a lógica dele. Crie um protocolo fixo. Isso é como criar um GPT especialista, sabe? Em vez de usar o chat genérico, você treina um GPT produtor de livros infantis que odeia clichês e nunca usa palavras difíceis. Você cria um funcionário virtual que nunca esquece as regras da empresa. Isso te dá um poder de execução industrial. Mas tem um perigo nisso tudo que logo você também vai notar. E se já notou, você já faz parte de uma minoria, porque se você cria uma IA que sabe tudo sobre você e segue suas regras, então estará sob o risco de criar um puxa-saco digital. Sabe aquele cara que só fala o que você quer ouvir? Esse é o maior risco de todos, o viés de confirmação. Por isso, minha habilidade favorita é a sexta. A IA como crítico, o advogado do diabo. A gente se apaixona pelas nossas ideias, acha que nosso plano é infalível. E geralmente não é. Nunca é. Então peça para a IA destruir sua ideia. Atue como um investidor cético e aponte 3 falhas fatais nessa estratégia que eu não estou vendo. Dói? Dói. Mas salva seu dinheiro e tempo. Eu uso isso nos meus investimentos. É melhor ser criticado por um robô agora do que falir depois. Genial, certo? Agora, invertendo o jogo. Eu falei muito de gerar conteúdo. Mas e para consumir? A gente vive afogado em informação. Reuniões, relatórios, PDFs gigantes. Essa é a dor moderna. Habilidade 7, compressão e síntese. Mas cuidado, não é só pedir faça um resumo. Sintetizar é uma arte de convergir ideias. Você pode pegar a transcrição de uma reunião de 2 horas e pedir: extraia apenas as decisões tomadas, os responsáveis e os prazos em bullet points. Você transforma barulho em plano de ação. Limpa a mente, certo? Mas falando em mente limpa, como organizar essa bagunça toda? Prompts, textos, versões. Aí entra o Canvas estruturado. A 8ª habilidade é a organização em modo Canvas. Mente bagunçada gera prompt medíocre. Você precisa ser um curador dos seus próprios ativos. Tem que ter uma biblioteca de ideias, estruturadas de forma simples, onde sua equipe inteira usa a versão mais atualizada do cérebro da marca. Consistência vale ouro. E para fechar esse ciclo de habilidades manuais, tem uma que eu chamo de o mentor infinito. Ah, essa é libertadora. O aprendizado personalizado. É o fim da barreira de entrada para qualquer conhecimento. Quer aprender física quântica? Peça para a IA explicar usando metáforas de algo que você já domina. Tipo, se eu sou designer, explicar física quântica usando cores ou fractais. Tipo assim, explique o entrelaçamento quântico como se fosse uma paleta de cores. De repente, o conceito clica. É o conhecimento moldado para o seu cérebro. Olha, estamos quase fechando. Recapitulando: papel, curadoria, identidade, iteração, sistemas, crítica, síntese, estruturação e aprendizado. É muita coisa, parece que eu tenho que ser engenheiro, designer, arquivista e editor ao mesmo tempo. Não é cansativo manter esses 9 pratos girando? Pode ser mesmo exaustivo. E é aí que entra o pulo do gato, o segredo que eu guardei para o final. Existe uma 10ª habilidade que conecta e automatiza tudo isso. Aí você se pergunta, mas automatiza como? Imagine centralizar tudo isso num único comando. Uma ferramenta que já entende essas 9 etapas nativamente. Estamos falando da Crystal Blue. Para quem ainda não conhece a Crystal Blue. Aqui vai. O que ela faz de diferente? Ela não é só mais uma IA, é uma IA de ideação as a service. Lembra do DNA que falamos? De ter que ficar colando seu contexto? A Crystal faz isso nativamente. Ela funciona como um cofre de autenticidade. Então você não precisa ficar lembrando a ela quem você é. Nunca mais. Nem ela, nem qualquer outra IA. Você cria sua biblioteca lá dentro, seu baú de ideias, e tudo já é autenticado com seu propósito e valores. Ela substitui aquelas 9 habilidades manuais em um clique. E o melhor, você pode usar seus Canvas em outras conversas com as demais IAs. Fácil assim, ela gera os Canvas prontinhos para serem utilizados como prompts para as outras IAs. Exatamente isso. Ela te torna um prompt master para qualquer plataforma. Você desenvolve a estratégia na Crystal, ela empacota sua essência e te entrega o comando perfeito para jogar no Midjourney ou no ChatGPT. Ela garante que sua identidade não se perca quando você muda de ferramenta. Isso muda o jogo. Deixa de ser sobre operar a máquina e passa a ser sobre gerenciar a estratégia com identidade e propósito. E tem uma oportunidade rolando agora. A Crystal Blue oferece uma assinatura anual, que é basicamente uma consultoria de marca automatizada pelo preço de uma pizza por ano. Isso é surreal. O preço de uma pizza, mas é isso mesmo. E o que está incluído? Biblioteca Premium no seu baú, a assistente de criação pelo Playground e a mentoria por chat para aprofundar temas. E tem até a parte de insights e foresights para quem precisa de visão de futuro, análise de mercado e gestão de risco.
É uma consultoria de padrão internacional, na versão mais robusta. E se você não gostar? Então vou te contar a melhor. Se a Cristal é gratuita para pelo menos 3 ideias autênticas e acionáveis, você só paga se gostar mesmo. Justo, não é mesmo? Bom, voltamos ao início da conversa. A tecnologia está aí. Sem dúvida, a IA é um multiplicador. Se você dá 0, ela multiplica 0. Se você tem substância, organização e ferramentas como a Cristal, ela multiplica seu valor ao infinito. Não é sobre o robô te substituir, é sobre usar o robô para se tornar insubstituível. Curar pela autenticidade. Acho que essa é a frase do dia. Pessoal, hoje foi mais que um checklist, foi uma nova mentalidade. O link para conhecer a Crystal Blue e parar de brincar de IA está na descrição. Façam o teste e contem pra gente como foi. Se fez sentido para você, dê like e compartilhe com os amigos. Se não gostou, compartilhe com os inimigos. Mas não deixe de buscar pelo 1%, pois ser o 1% de alguma coisa especial é ser autêntico. Até o próximo episódio.